Olá pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar a estratégia por trás do analisador sintático preditivo, tá, de descendência recursiva. Então, o nosso analisador sintático preditivo, né, com a descendência recursiva, ele é a formatação mais simples e mais intuitiva que se tem do analisador sintático preditivo. Tá? Quando a gente está trabalhando em meios acadêmicos ou ainda como exercício, ele vai ser o preferido na construção manual, né, no modelo mais artesanal de construção desse analisador preditivo. Nós vamos trabalhar com funções, né, com funções de implementação, que vão ser as funções recursivas, né? E aí a gente vai ter uma função para cada não terminal da minha gramática. Então, cada elemento da minha gramática eu vou definir uma função para cada não terminal. E o que eu tenho dentro dessa função é basicamente um espelho é um reflexo das regras de produção, né? O que acontece dentro dessa regra de produção. Então, cada não terminal que está à esquerda, que vai derivar uma produção à direita, ele vai ser um método, e esse método vai estar contido dentro dele uma relação de participação com o match, né, com o casamento dos terminais, verificar se os terminais que estão presentes nessa produção casam, e fazer a chamada para os outros métodos que são os não terminais. Tá? Então vamos entender melhor como funciona essa estratégia. Bom, suponha como exemplo que eu tenho aqui a gramática S, implica em C, azão, Dzinho. E o azão implica em Azinho, Bzinho, azão, Czinho. Se a gente fosse fazer uma implementação mais clara desses tokens, nós teríamos, por exemplo, o método match, o método void match, que recebe um token, tá? E aí a gente vai simplesmente testar se esse símbolo atual do token ele casa com o próprio token que eu estou querendo trabalhar, né? Então a gente vai considerar essa função match, né, uma abstração dela. Então, se ela casar, ela avança a leitura. Caso contrário, ela já acusa um erro, porque a nossa validação sintática já está errada. Eu tenho ainda um método padrão, que é o método próximo, tá? Que retorna o próximo token sem avançar a leitura. Ou seja, ele dá um look ahead, né? Ele olha para frente, mas não avança o padrão de leitura. Né? Então é só uma verificação no próximo token, sem avançar, digamos assim, uma cabeça de leitura para a cadeia que está sendo testada. Então, cada não terminal que eu falei, ele passa a ser uma função, né? No caso aqui, um procedimento que já vai ter diretamente um retorno. Então, que não vai ter diretamente um retorno, perdão. Então, a nossa função S, o não terminal S, ele precisa que eu faça, na primeira leitura, um casamento com o símbolo C, o token C, tá? Então, ele retorna positivo e avança na leitura. O próximo elemento ele vai chamar o método A. E o método A faz o quê? Se o próximo elemento for o A, então ele casa o próximo, que é o match A, e B, e chama, né, obviamente, a função A recursivamente. Caso contrário, se o próximo elemento for o C, ele simplesmente só faz o match em C. Por quê? Porque ele é um A leva a um terminal. Então, é como se eu estivesse fazendo uma chamada à minha função e o critério de parada está aqui, né? O elemento da parada. Caso contrário, se ele não cai nesses padrões, eu tenho o retorno de um erro sintático. Tá? Então, simplesmente o que eu vou fazer é considerar cada método como um não terminal e, em seguida, fazer o casamento entre os elementos da linguagem, né? C, azão, D, e S, por exemplo, A, B, azão ou C. Então, toda cadeia que eu for fazer a verificação, ele tem essa característica, né? E aí eu posso diretamente compilar esse pequeno projeto e passar uma cadeia que ele vai verificar se sintaticamente isso está correto ou não, de acordo com a gramática de entrada que eu estabeleci. Bom, então para deixar mais claro a implementação de como a gente faria um analisador preditivo recursivo, né? Eu vou considerar a mesma gramática que a gente iniciou a aula, tá? E vou fazer uma implementação bem simples, bem a grosso modo, na linguagem Java, para mostrar o reconhecimento ou não da sintaxe a partir de uma gramática. Tá?
Então perceba que toda a gramática ela vai ser fundamentada, né, toda a implementação ela vai ser fundamentada nos meus procedimentos da gramática, né? Então eu tenho o meu S que vai representar uma função, eu tenho o A também, né, que são os não terminais. Então os nossos não terminais aqui, não terminais, são funções que eu escolhi fazer com a ideia de checagem de Boolean, né? São funções booleanas. Então eles vão retornar verdade ou falso se eles estão corretos na checagem que eu vou fazer. E os terminais, eles vão servir como são comparativos, tá? Então os terminais vão ser os próprios mets, tá? O que eu vou comparar para poder definir se a minha estrutura sintática está correta. Então eu defini uma variável cadeia, tá? Um caractere que representa o token atual e uma variável leitura aqui só para definir em que ponto da leitura eu estou fazendo na minha cadeia, tá? Então eu tenho os meus métodos de acesso, get leitura, set leitura, get cadeia, set cadeia e o método get next token, né, que simplesmente ele retorna o próximo, como se funcionasse um analisador sintático, né, onde ele vai me retornar os próprios tokens. E aí eu seto o token atual, né, e pego o token atual. Ok. A nossa função de comparação, né, que é que eu chamo de match, simplesmente ela compara dois caracteres, né, e ela retorna verdade, mas ao mesmo tempo que isso acontece, né, com a verdade, eu seto a minha leitura para o próximo elemento, né, eu atualizo qual é o próximo elemento e seto quem é esse novo token a partir dessa leitura, né? Então eu estou só, quando eu combinar o match, quando eu descobrir as cadeias, aí eu digo que o próximo token é definido a partir logo desse match, tá? Um detalhe aqui é que eu considerei só essa restrição para que eu não fizesse um fim de cadeia, né? Para que eu não passasse do tamanho da minha string. Então essa validação é somente para isso. E finalmente, se eu não fizer um match, eu tenho que retornar falso porque não bate com a estrutura que eu quero para minha gramática. Ok, então agora eu vou para a minha gramática em si, tá? Lembrando que o meu método S, ele tem a característica de ser booleano, tá? E aí o que eu faço? Olha, se não tiver o match do get token atual com C, ou seja, se o primeiro elemento já não for o C, eu já retorno falso e digo que sintaticamente a cadeia que eu passei para o parâmetro, a cadeia que eu quero checar, ela não é válida para essa gramática, não é reconhecida por essa gramática. Logo em seguida, eu passo o método A, né? Lembrando que a nossa gramática tem essa característica. E, finalmente, eu testo o método, testo o match para o token D, que é um elemento terminal. Tá? Então, tudo gira em torno da gerência desse token e da checagem se ele está de acordo com um não terminal para seguir um método ou em um terminal que é uma comparação direta. Ok, então feito isso, eu vou para o meu método A e o método A tem essa característica, né? Como eu tenho um ou, ele tem duas possibilidades, né? Ou ele vai checar primeiro o A e B e chamar o método A novamente, ou ele vai checar só o C e finalizar a execução do método A. Então é isso que eu faço aqui nessas linhas, tá? Primeiro eu pego o próximo token só para saber se ele é o A, né? Então lembrando que essa função getNextToken ela vai dizer se ele é o A. Se ele for realmente o A, aí eu faço o match com o A para passar para o próximo elemento e logo em seguida faço o match para o B. Tá? Então eu já testo o A e testo o B logo em seguida. E aí eu dou a possibilidade de ele entrar no A novamente. Entretanto, se ele não for o A, ele tem que ser o C, né? Para que eu continue. E aí, se ele for o C, simplesmente eu faço o match desse C, né? Se não for verdade, eu retorno falso. Caso qualquer outra contradição aqui do que eu fiz, eu retorno falso porque ele não pertence ao método A, tá? Caso qualquer outra contradição. Tá? Então, nesse caso aqui, o retorno de true
acontece se eu não tiver nenhuma análise desse elemento, mas isso não vai acontecer, né? Só se eu passei por aqui está tudo certo, eu passei por aqui está tudo certo, né? E se isso aqui não retornar falso, é porque está tudo certo, mas se eu não tiver outra condição a ser tratada. Bom, então essa é a minha gramática, né? Aí eu criei um método chamado check, simplesmente para testar a palavra nula, né? Então, se a minha cadeia for maior do que zero, né? O tamanho da minha cadeia for maior do que zero, aí eu seto o token atual como o primeiro elemento da cadeia e digo que a posição dele é a posição zero. E aí eu já retorno o resultado de S, que é um método que vai fazendo de forma recursiva a gestão do meu analisador sintático, né? Bom, então, dito isso, para a gente testar, eu defini aqui uma classe AS, meu analisador, tá? O meu analisador eu vou setar uma cadeia. E depois eu só printo na tela se ela é verdade ou falso, se ela for checada ou não para a minha gramática. Então, se eu setar a cadeia vazia, se eu rodar na minha cadeia vazia, ele automaticamente retorna falso. Ela não aceita a cadeia vazia. E realmente a nossa gramática não tem essa condição de aceitar uma cadeia vazia. Ok, agora eu vou tentar, por exemplo, uma palavra C, A, B, A, B, ó, C, A, B, A, B, né? Vamos escrever aqui. Teste. C, A, B, A, B, né? Ó. Eu faço C, aí chamo o A, aí faço AB, aí faço AB de novo, e para sair desse A eu vou chamar um C e finalmente eu completo com D, tá? Então essa cadeia ela tem que retornar sintaticamente está correta. Então eu vou passar aqui o parâmetro para minha cadeia e vou executar para ver se ela retorna essa checagem. Opa, validou, né? Então a minha cadeia aqui está válida, né? Tá true. E aí ela está validada. Então eu tive realmente o aceite da minha cadeia. Agora vamos fazer um novo teste aqui, né? Vamos fazer um teste 2. Vamos supor a cadeia C, A, B, D, né? Então se eu tiver C, A, B, D, essa cadeia não reconhece, né? Porque eu começo com C, tudo certo, coloco o AB, só que eu chamo o A novamente. Então, se eu chamo o A novamente, eu tenho que sair com C ou então escolher AB. E aí eu não posso ir diretamente para o D. Então, vamos testar aqui essa cadeia no nosso analisador. Vou passá-la para o parâmetro. Tá? E ela tem que retornar falso. Opa, falso. E aí realmente a gente fez um analisador que é destinado para essa gramática, né? Perceba que somente se eu estiver diante de um gerador de analisador sintático é que eu passo a gramática como entrada e ele produz o código para mim, né? Mas aí podem ser outras estratégias que são aplicadas para gerar esse nosso analisador sintático, tá? Com a preditiva recursiva, nós temos que implementar na mão realmente, como foi mencionado, e aí eu devo utilizar essa estratégia de montar os métodos e esses métodos auxiliares, que é o do match e o get token atual, para gerir a partir daí os não terminais e finalmente a comparação com os meus terminais para minha gramática.